A Mari, ela veio de São Paulo. Eu nasci, né? E sempre vivi, até há 15 anos atrás, vivi em São Paulo. São Paulo. Na região da zona leste de São Paulo, ali próximo ao Tatuapé, ali naquele espaço todo, né? Sei. Itaquera e tudo mais. E foi ali que eu nasci, né? Sou filha obviamente, da minha mãe e do meu pai, mas 5 irmãos, na verdade, né? Eu sou a quinta, na verdade. É a caçula. Eu sou a caçulinha. Meninona ainda. Meninona, Para os meus irmãos, acho que eu ainda sou meninona. Enfim, você veio de Itaquera, não é à toa que você tem um filho corintiano? Filho corintiano. E olha que foi o filho que nem basicamente morou em São Paulo. Nem morou em São Paulo? Quando ele tinha 1 ano e 2 meses, eu já vim aqui para Campinas, já tínhamos o Colégio Gênios, abrimos a primeira turma para ele, e ele mesmo nem morou em São Paulo, né? É corintiano, porque acho que, sei lá, né? Acho que o clima ali já, né? Já deu tudo certo. Contaminou. Contaminei o rapaz. Ele nunca foi no Itaquerão? Foi. Então tá foi uma certo. vez no Itaquerão. Quando ele foi lá, ele falou, vim daqui, rapaz. Exatamente, ó, tá no sangue. Exatamente. E lá como que foi? Você viveu muitos anos lá em São Paulo. Muitos anos, né? Como que foi sua infância lá? Naquela época. Hoje tá meio difícil você ver muita molecada na rua brincando, né? Mudaram também, são outros tempos. Mas a Mari gostava de brincar bastante na rua, era caseira. Então, como é que é? Vou contar, né? Como irmã mais velha, os irmãos sempre dão aquela história, né? Cuida demais. Então não tinha só minha mãe e meu pai, eu tinha outros pais e outras mães você tinha também. Mais 4 ainda, que cuidavam de você. Por conta dos meus irmãos. Mas meu irmão, né? O único irmão homem que eu tenho, ele que foi mais próximo de idade, então a gente acabava brincando. Porém, a minha mãe não deixava brincar na rua. Então essa história de, vou empinar pipa na rua, vou fazer tal coisa, não tinha. Não. Porém, ao lado da onde minha mãe morava, onde nós morávamos, né, tinha um campinho. E aí, meu irmão ia empinar pipa, e lá ia eu junto com ele para empinar pipa, uma coisa que eu sempre gostei. Nunca fui muito fã de boneca, de coisas muito delicadas. Como diz minha mãe falava, que ela era molecona. Eu era extremamente moleca. Aliás, eu acho que eu sou até hoje, adoro coisas de meninos, no sentido de, vamos assistir, que isso nem tem mais muito hoje, né, o que é de menino, o que é de menina. Mas adoro esses desenhos de DC, de Marvel e tudo mais. Amo. Eu vou confessar só pra você, porque ninguém tá assistindo a gente. Eu adoro isso aí. Então, eu sempre gostei. Adoro. Eu fui na Marvel, na Dom Pedro. Você não foi? Na você Marvel, não sabe. Não vai que você vai ficar doente, você vai querer trazer alguma coisa. Eu fui na Marvel. Olha que delícia. Eu não podia deixar de ir. Que delícia. Sabe onde que ela fica? Ali próximo da praça de alimentação. Sim, eu não podia deixar de ir. Eu sou igual a você. Pergunta pra ela aqui. Eu não tenho um que eu não assisti. Sempre gostei. Mas ao mesmo tempo, olha que coisa maluca, né? Sempre fui muito molecona, mas ao mesmo tempo, quando eu tive minha primeira filha, eu transitei pelo lado rosa da história. Então eu já tinha feito, né, balé clássico por 8 anos, me formei em balé clássico, então eu tinha aquele lado, sabe, de mais calmo, de uma coisa bem menina. Então quando eu tive minha menina, eu, digamos assim, surfei nessa onda de menina. Aí veio o menino, surfei na onda do menino. Então eu sempre fui muito disso. Gosto de desenhos assim, né? Se for para preferir mesmo para assistir, prefiro desenhos e filmes da Marvel, mas ao mesmo tempo também gosto de coisas assim, mais de música clássica e tudo mais. Ou seja, eu sou eclética, né? Sim. Falando de música, além das músicas clássicas, na época que você começou a ouvir, assim, com seus 10, 12 anos, eu tô falando lá em São Paulo, vamos falar assim, porque aqui sempre foi interiorzão, né? Sim. Pop rock, tá? Legião Urbana, Ira, Cazuza, Blitz, Biquíni Cavadão, Blitz, meu Deus, tem muitos. Eu comecei com rock gosto também. Até hoje, E gosto até hoje, faz também. parte da minha geração. E levei esse tipo de música, né, para os meus filhos. E assim, falando um pouquinho da minha história, antes de ser Mari, gestora pedagógica, óbvio, né, fui Mari criança, fui uma criança extremamente agitada, nunca fui muito tranquilinha, não agitada. Não era de dar... Dá pra perceber, que eu conheço, ela é bem falante, falante, não é que não, na escola, ela várias vezes fui lá, não para, essa mulher não para, não é? Fala pro filhão, não para, né, velho? Olha, não, é direto, eu tô conversando com ela aqui, quando eu olhando, tava mais pra... já tô ela tava ali, sou ligadinha. Já resolveu o negócio, eu falei, cara...
Eu falei, achei que tinha umas 3 igual ela lá dentro. É verdade. Minha mãe ia nas reuniões de escola, então era aquela história, né? Olha, era uma excelente aluna, mas ela fala demais. Sempre tive que ouvir isso da minha mãe. Aí minha mãe me dava uma bronca, tal, aquela coisa toda. Mas é de família, né? Hoje, tanto o meu filho mais novo quanto a mais velha também sempre foram falantes na escola. E, obviamente, puxaram de mim e do pai, né? Porque o pai também é bem falante. Então, ou seja, é uma casa que temos que levantar a mão para falar. Para falar. Se começar a conversar, parece que tá saindo briga, né? Exatamente. Eu sou Mas não é que um quer falar mais alto que o outro. Eu não tenho aquela coisa italiana, né? Digamos assim, descendência italiana, mas gosto de falar alto, assim. O filho que sai, os vizinhos também. Eu tenho aqui também. Aqui, alguém, né? Conheço essa pessoa. Que as pessoas, né, falam, aí, ó, descendência italiana. Não, no meu caso não tenho descendência italiana. É da minha personalidade mesmo, assim, sabe? Então, aí eu fui uma criança muito boazinha no sentido de obedecer, sempre fui. Sempre, isso até hoje, né? Os meus pais não são vivos, mas sempre honrei pai e mãe. Sempre eu tive isso na minha cabeça. Não, vamos pensar, é algo errado? Como que seria isso para minha mãe ou para o meu pai? Então, é algo que eu honro até hoje, mesmo meus pais não estando vivos. E, de criança, a mesma coisa. E aí, gostava de empinar pipa, de jogar bola. Tinha um amigo na rua da casa da minha mãe também, que ele tinha uma bicicleta. E eu não tinha bicicleta, mas ele deixava eu brincar com a bicicleta dele, que era o Carlinhos. Adorava andar de bicicleta. Isso, adorava andar de bicicleta. E lá no campinho a gente brincava. Mas eu tinha aquele horário de entrar, de sair. E se minha mãe chamasse na janela, aí o bicho estava feito, né? Aquela história. Não tinha celular, WhatsApp, como hoje em dia. Naquela época era no grito mesmo. Se mãe chamou, você tá perdido, né? E ainda quando fala o nome inteiro. Né? Aí pior. Não vai pra ver. Não vai pra ver. Exatamente. Então, todo mundo hoje me chama de Mari. Mas meu nome é Mari Cleise. Então, se a minha mãe gritasse, Mari Cleise, aí eu tava perdida. Aí a bronca, com certeza, né, ia acontecer. E eu tenho um caso, assim, muito importante, já que a gente está aí falando da nossa vida e tudo mais, na época de criança, que a casa onde eu morava na época, né, era dos meus pais e tudo mais, eles alugavam a casa do fundo. E até para ajudar, né, no sentido na renda e tudo mais, porque nós não éramos uma família, assim, que tinha condições financeiras. Era todo mundo com muito sacrifício. As minhas irmãs, que eram bem mais velhas, já trabalhavam, né? O meu pai também sempre trabalhou bastante, minha mãe também, mas então era todo mundo ali com o seu sacrifício para ter as coisas. E eu lembro que alugava a casa do fundo justamente para ajudar na renda, aquela coisa toda, e nessa casa do fundo tinha uma criança também. E essa menina era muito danada, muito danada. E eu, por mais que eu gostasse de brincar, era agitadinha e tal, mas eu era mais tranquilo. O que minha mãe falava para mim era lei. E essa menina, não, o nome dela era Graziella, não esqueço isso. E aí, lá na casa onde minha mãe alugava, tinha aqueles galões que hoje até usado para construção, então cai água de chuva, enche, aquela história toda. Bom, aí é isso que a menina tinha saído e tal. Uns falavam até barril. Barril, tipo aqueles barris, exatamente. E aí ela me chamou para brincar e nós fomos brincar. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos uns tijolinhos baianos, né, que eles chamavam antigamente. Pusemos um em cima do outro, dos tijolinhos baianos, ela pôs do lado dela, eu pus do meu, e ficamos brincando assim como se estivesse passando a mão na água, né, que estivesse nadando, aquela história toda. Eu sempre fui muito pequena, eu era bem magrinha e bem pequena. E ela era da minha idade, mas ela era maior, era grandona. Então, o que ela fez nessa história toda? Ela pegou e me empurrou, barril adentro. Nossa! Eu pequenininha, de frente, caí, fiquei lá, tal, só quase me afogando. Os pezinhos pra fora. Nisso, aquela coisa de mãe, né? Como que essa relação de filho com mãe é muito forte. Parece que mãe sente que tem alguma coisa acontecendo. Naquele dia especificamente, minha mãe não tinha ido trabalhar, porque ela trabalhava alguns dias da semana. Ela não tinha ido trabalhar, e ela ficou me chamando, e nada de eu responder. E ela só se tocou que tinha acontecido alguma coisa porque ela ouviu a risada dessa menina, da bendita Graziella. E eu já estava roxa, aí minha mãe saiu correndo para ver o porquê que ela ria tanto, e eu já estava morrendo afogada. Nossa. Então, e ninguém te ajudou? Ninguém me ajudou. Minha mãe, que ouviu assim, as risadas dela, entrou, né? Foi lá no quintal onde a gente estava.
e viu, olhou assim para dentro do barril, eu estava lá já roxa. Aí minha mãe me pegou, me levou para dentro de casa, aquela história toda, até que eu voltei, mas quase que eu não estaria aqui hoje contando essa história. Foi bem triste. E aí eu lembro que minha mãe... Mas você vê que é coisa que a gente não esquece. Não esquece, eu era pequena, acho que eu tinha uns 5 anos, mais ou menos, assim, nossa, sabe? Era pequena, era pequenininha, magrinha e tal, ela era bem maior, grandona, me empurrou. Aí aquela história de criança muito boazinha, tem dessas coisas, né? Fiquei lá, de vez em gritar, sei lá, eu... Bonzinho demais, só se estrepa, né? Exatamente. Aí a sorte que minha mãe ouviu, tal, foi me salvar. E graças a Deus deu tudo certo, estou aqui hoje para contar essa história, né? Mas fica aí um alerta também para toda criança pequena que estiver brincando lá com seu coleguinha, não acreditar não, dá uma olhadinha de vez em quando o que está acontecendo. Sempre tem vamos falar tem um marvadinho sempre tem um marvadinho aí que pode fazer uma marvadeza. E nesse caso, graças a Deus que deu tudo certo, né? Mas eu lembro que aí minha mãe foi, chamou a mãe dela não acreditava. Então, essa história de não acreditar também, né? No que os filhos fazem já, é bem antigo. Não, meu filho não faz isso, não. Meu filho jamais, né? Então, é bom a gente saber, até para corrigir, né? E ter empatia com o coleguinha também, porque, olha, quase nessa brincadeira toda podia acontecer um óbito ali, né? Então, isso foi algo que me marcou muito. Bom, como eu disse, eu morava na Zona Leste de São Paulo, mas desde pequena minha mãe sempre incentivou todos nós, assim, a estudarmos. O único que não quis estudar foi meu irmão, mas todas nós estudamos bastante. Você era uma boa aluna? Eu era excelente aluna, graças a Deus. Até porque, como eu já tinha irmãos mais velhos, eu já fui para a escola no primeira série, que falava antigamente. Primeira série. Sabendo tabuada, já... sabendo um monte de coisa, porque os meus irmãos me ensinavam. Então, quando eu cheguei na escola... Você já chegou mais de 50%. Já 50% ali, já estava alfabetizado, sabia ler. Que legal. Enfim, por conta dos meus irmãos, que brincavam de escolinha comigo. Eu era a única aluna, então aquela história. Aí quando a professora ficava com EDA, você falava, eu já não. falava, professor, posso falar aí na frente? Né? Isso mesmo. E é muito engraçado que na tabuada, quando chegava a visita... Os meus irmãos falavam, olha, ela sabe tabuada. E falavam, 8 vezes 9, 9 vezes 9. Eu, tipo assim, né? Já falando e mostrando o tanto que eu sabia, de tanto eles me ensinaram. Não é à toa que nessa brincadeira toda, as minhas 3 irmãs são professoras também. Hoje, aposentadas, mas são professoras. Foram todas para a área da educação. E eu também, né? De uma certa forma, porque eu fui aluna já desde muito cedo. E comecei a acompanhá-las no serviço, quando podia, né, nas escolas na época. E elas trabalhavam de quê? Já era professora? Não, a princípio, elas trabalhavam em fábrica, em loja. Ah, tá. Lembra do mapping? Né? Não existia o mapping? Nossa, Então, 2 irmãs minhas trabalharam no mapping. Tinha, tinha uma outra loja que era eletro alguma coisa, que uma das minhas irmãs trabalhou. Comércio. Comércio. Começaram com comércio. Lojas, balconistas e tudo mais. Eu tive uma irmã que trabalhou no antigo Banespa também. Antigo Banespa. Ficou um bom tempo lá. E com ela até, como ela gostava de viajar, de passear, foi com ela que eu, sei lá, me incentivou a conhecer culturas diferentes, a passear, a ter vontade de conhecer outras coisas. Dali você foi vendo novos horizontes. Assim, novos horizontes. Foi ela que me matriculou no balé, que era da cidade de São Paulo, né, da prefeitura da cidade de São Paulo, que eu comecei a fazer o balé clássico. Enfim, e aí a partir disso que a gente vai desbravando, né, as coisas, os novos No balé, quantos anos você tinha? Eu tinha 10. Nova? Com 18 aí eu me formei. Você ficou 8 anos fazendo? 8 anos. Você chegou a se apresentar? Várias vezes, várias, no municipal mesmo, lá de São Paulo, em outros teatros, até hoje ainda adoro isso, e até o ano passado ainda fazia aula de dança aqui na cidade onde eu moro, que é a cidade de Vinhedo, né? A dança tá muito dentro, assim, de mim, eu gosto bastante. Faz parte da sua vida. Faz parte da minha vida, isso. É o alicerce, né? O alicerce um alicerce, foi bom. E o balé foi ótimo eu ter começado a fazer, porque às vezes a gente pensa assim, o balé é só aquela coisa da dança, da música clássica. Não. Eu tive vários conhecimentos ali. Um deles a questão da música, a questão de regras, né? De saber como me posicionar e como agir em determinados locais. Tudo isso a gente aprende no balé, sabe? Tem um rigor muito grande. Sim. E às vezes as pessoas elas olham só o balé por balé, e na verdade não, ela tem muita coisa por detrás. Então,
Com isso também, eu sempre levei e incentivei os meus filhos a fazerem outras coisas. Minha filha foi para o lado do balé porque ela quis, meu filho já gostava do futebol, mas eu sempre incentivei a fazer outras coisas. Fazer algo a mais. Algo a mais, exatamente. Para que eles pudessem ter outros tipos de atividades, de atividades, exatamente, que isso é muito importante. Sim. Olha que engraçado, né? Algo da nossa vida de infância, o quanto que leva para depois, quando você vira mãe. Isso aí chama-se legado. Né? Legado, exatamente. É um legado que você leva. E esse legado veio, sim, da minha mãe, sim, das minhas irmãs, porque são as referências maiores. O meu pai, ele ficou doente quando eu era muito novinha. Ele teve um derrame cerebral, ele acabou ficando doente. Então, a participação dele na minha vida, claro que foi grande, obviamente, porque é meu pai, mas ele ficou muito tempo doente, tanto é que ele faleceu quando eu tinha 14 anos. Então, eu posso dizer que essa garra toda, né, de lutar e tudo, veio muito da minha mãe e das minhas irmãs. Sim. Porque a minha mãe, mesmo trabalhando, ela tinha que cuidar do meu pai. Enfim, e outras, era muito doido. Vocês são 5 irmãos. Então, imagina a luta com 5 irmãos e com o marido doente. Não é fácil, exatamente. Então, foi algo bem difícil, assim. Mas é algo que minha mãe sempre mostrou que não. Ok, temos um problema, vamos para a solução, né? E a gente, de uma certa forma, pega isso, não para ela sentar e explicar para a gente, mas por ver, né? Pelas atitudes que ela tinha, e a gente vai pegando. É a melhor educação que a gente pode ter. É o exemplo para a gente. Exemplo. Exatamente, é o exemplo. A gente sempre guia o pai e a mãe, né? Sempre, em alguma coisa, não é? Em alguma coisa. Então, por isso que quando eu até levo isso para os meus filhos, eu falo, gente, tem que sempre honrar pai e mãe. Principalmente quando eles são pessoas boas. E minha mãe e meu pai sempre foram pessoas boas, trabalhadoras, com princípios e valores que foram passados pra gente desde muito pequenininho. Eu acredito, assim, tô falando do nosso tempo e até dos tempos de hoje. Eu acredito que o filho que honra o pai e a mãe, o futuro dele para ser próspero é muito grande. Concordo. O futuro dele, porque não vou falar de religião, mas Deus está vendo tudo. Exatamente, concordo. Independente da Deus religião, tá vendo tudo, Deus está vendo entendeu? tudo. Exatamente. Então, a chance de você prosperar na sua vida, independente de que área que seja como funcionário não também, importa, prosperando. com suas escolhas, prosperar num casamento, prosperar com os filhos que você vai ter, com amigos, com tudo, com a sociedade. Isso. Você respeitando seu pai e sua mãe lá atrás, você pode ter certeza que é mais de 70%, a não ser que você queira desviar esse caminho. Sim, aí é uma escolha sua. Não pela educação que você tem. Mas se você trilhar uma linha na sua vida, você vai prosperar, porque você plantou lá atrás a educação que você teve pelos seus pais e o respeito. E não adianta, você leva isso depois para os seus filhos, né? E para outras pessoas também, porque mesmo hoje, tendo a escola, eu tenho contato com muitas pessoas, com muitos alunos, com os funcionários, filhos de funcionários, enfim, é uma gama grande. E a gente passa muito dos nossos valores até para essas pessoas, para poder ajudar, para fortalecer, enfim, tem várias histórias em relação a isso, né?